Deusas e deuses, mais um momento juntos. Sejam muito bem-vindos ao Afrodite Videocast, sem mimimi, com muito conteúdo importante e esclarecedor e certamente para chegar para muito mais pessoas. Então, o que eu peço a vocês é, desde já, inscrevam-se, ativem o sininho e curtam. Deixem os comentários, a gente está aqui para isso. O nosso objetivo é sempre, com muito propósito, entregar conteúdo de qualidade, profundidade, sem mimimi e sem esquecer que, mesmo sendo um programa feminino, ele tem o masculino junto, porque nós somos todos uma combinação de fatores, como eu adoro falar. Então, sem mais delongas, né? A minha convidada de hoje, eu já ia dizer... Ela é advogada e mediadora de conflitos. E aí ela me corrigiu, mas a gente vai começar por aí. É a Elisa Beiloni. Muito bem-vinda. Ai, obrigada, minha querida. Maior prazer do mundo estar aqui contigo. Ai, linda, linda deusa, Afrodite total. Ai, amor, obrigada. Olha que coisa linda quando eu digo que a vida, ela nos coloca pessoas que, de fato, têm que estar no nosso caminho, né? Porque eu e a Elisa, a gente se conheceu num evento em março e aí a gente começou a conversar e ela começou a curtir ali, ela recebendo os links do programa e sempre muito presente. E aí a gente teve um pouco de troca, assim, rapidamente ali no evento, óbvio, mas muito profundo, assim, e a gente sempre se manteve próxima. E como ela estava já nessa ideia, entrando na questão da mediação dos conflitos, é um tema, gente, assim, ó, muito, muito, muito importante. E eu, inclusive, até escutei a Luana Piovani num podcast, né? Em que ela estava. Isso. Ela elogiou muito que ela fez com o ex-marido, com o ex, né? Tinha muita briga ali. Isso. Muito desentendimento e foi algo bem importante, porque o que ela trouxe no início ali? Eles estavam batendo muita boca e ela disse, eu estou propondo a mediação de conflitos, só que ele precisa aceitar. E ela estava, à época, tipo em stand-by, esperando o retorno dele. Eles não tinham feito ainda. Agora eu sei que fizeram e tal, né? Mas não sei como é que foi, não acompanhei. Mas deixa eu te ouvir, assim, eu quero entender... assim, as duas faces, tá? Eu quero a Elisa mulher, mãe, a mediadora de conflitos, o que te levou para a mediação de conflitos, o que não te levou para o direito, que eu jurei que ela exercia o direito. Mas, enfim, vamos nesse bate-papo, que aí qualquer coisa eu vou te interrompendo, tu sabe, que é sem mimimi. Querida. Não, com certeza, um enorme prazer estar aqui contigo, conversar contigo. O que acontece é o seguinte, acho que a gente pode feiçoar um pouco do que é a resolução de conflitos, primeiramente, né? Claro. Da onde ela vem, por que eu fui para essa área, vai aparecer ao longo também da minha trajetória como pessoa, né? E como profissional. Na verdade, eu sou formada em Direito há muitos anos, eu me formei em 1991, né? E naquela época não existia resolução de conflitos, não existia mediação de conflitos, era uma coisa que não existia nem nos Estados Unidos, né? Depois, eu exerci o direito por algum tempo, né, na área trabalhista, junto com meu ex-marido, meu primeiro marido, pai dos meus 3 filhos, Miguel, Martina e Camila. 3? Né, são 3, eu tenho gêmeas, e o Miguel. E aí eu tive que parar de trabalhar, porque advogar com 3 filhos da mesma idade, porque os meus filhos têm uma diferença muito pequena, eu tive o Miguel, e 1 ano e meio depois eu tive as gêmeas. Gente do céu. E foi muito trabalhoso, porque realmente elas ficaram muito doentes, nasceram com 30 semanas, foi bem complicado. Sim, já seria difícil, né, naturalmente. Mas daí imagina. eu parei de trabalhar e eu fiquei muitos anos sem trabalhar. Eu simplesmente larguei o direito. E aí, quando eu me separei, fiquei meio sem rumo, assim, e tal, porque como que eu vou fazer? Eu vou voltar para o direito? Não vou voltar para o direito? E aí eu conheci o meu segundo marido, do qual eu sou viúva hoje, né? Ele faleceu, vai fazer amanhã 2 anos. Tá? Nossa. Então, acho que esse foi um dos temas que me pegou bastante na nossa conversa, porque é muito recente, né? E quanto tempo vocês ficaram juntos? Quase 10 anos, um pouquinho menos de 10. Tá? Foi repentino, enfim. Mas aí ele também era advogado, estava à frente de uma grande banca
aqui de Porto Alegre, né? E começou aquela história, o homem forte, né? Que O nós, alfa, mulheres aquela fortes, coisa, gostamos de isso. homens fortes, né? E então o João vinha sempre pra mim, não, tu tem que voltar pro direito, porque tu tem formação, vamos pro direito, e tal, isso e aquilo. E aí eu fui fazer um pós com ele, tá? E ele foi comigo nesse pós e todo mundo achava que ele era o professor, que ele estava lá para nos dar aula. Era muito engraçado, porque chegava todo mundo, na hora da aula lá, eu ria que me matava. Eu digo, ai, tá ali, ó, achando. Fez todo o pós comigo. Quando chegou no final, eu olhei para ele e disse assim, isso aqui não faz o menor sentido para mim. Não Era faz. pós em quê? Um pós em Direito Civil. Bah, era uma nada a retomada ver toda contigo de mesmo. novo, porque tinha, claro, eu estudei sobre o Código Antigo, tá, de 1916. Sim, tipo, atualizar, né? E aí o código mudou em 2002, eu tive meus filhos ali, né, eu tive o Miguel em 2002 e as gêmeas em 2004, então eu me afastei completamente, o direito é outro hoje, né, e quando eu comecei a olhar aquilo ali tudo, eu digo, não, isso aqui não faz sentido para mim. E eu via também a advocacia que ele exercia, a advocacia que o meu ex-marido exercia, né? O Poder primeiro judiciário também era advogado? era advogado, só advogado. Ah, tá. Então, assim, já a pré-seleção, gente, é advogado, tá? É. Tô brincando. E aí o que acontece, assim? Eu disse, não, isso aqui para mim não faz sentido. Não faz sentido porque eu acredito que o Poder Judiciário tenha que resolver casos mais complexos, aonde as pessoas não conseguem realmente fazer uma autocomposição, né? Então aquilo não fazia sentido, o processo civil para mim não fazia sentido, o processo criminal é diferente, mas eu nunca atuei no crime, né? E aí perdi o pós, né? Porque não fiz nem o trabalho de conclusão que tinha que fazer, né? Mas deixa eu entender, porque eu sou leiga na história de direito, enfim, o civil, o que é o direito civil? O que ele... Direito civil é tudo aquilo que não é criminal. Então, Tá. tu tens, assim, o direito trabalhista é um direito civil, é mais especializado, tá? É entendi. federal, é né, da alçada federal. Aí tu tens o direito tributário, aí tu tens o direito civil, que pega tudo. Briga esse de seria, vizinhança. tipo, uma clínica geral na medicina. Né, acidente de trânsito, questões que não são do crime. Entendi, tá? perfeitamente. Muitas vezes, num problema, pode haver a parte criminal e a parte civil, né? De responsabilidade para indenização e tal, né? E então, assim, existe um processo, né, que é instaurado dentro do Poder Judiciário quando tu tens uma demanda, tu queres acionar o Poder Judiciário, né, para buscar um ressarcimento de um direito que tu acha que tu tens, né? Tem o direito de família, né, sucessões, a parte de alimentos, sustento, né, de separações e tal. Sim. Então, assim, eu não me via neste papel, advogando, litigando, a gente chama contencioso no direito, tá? O direito contencioso é aquele que vai para o Poder Judiciário, aonde vai ter um processo contencioso de polarização. Um advogado de um lado representando uma parte, o advogado do outro lado representando a outra parte, tá? Apesar de eu ser muito aguerrida, e penso que se eu fosse uma advogada, como realmente eu fui antes, por mais de 10 anos, tá? Eu seria uma excelente advogada, tá? Mas aquilo não fazia sentido para mim. Só que nós tivemos um último momento ali, naquele pós, que foi uma aula sobre negociação. Nós tivemos uma pessoa que veio, que trabalha com negociação complexa, não sei nem quem é, não me lembro, e ela deu uma aula que eu fiquei encantada com aquilo. Eu disse, é isto aqui que eu quero fazer. Encontrou teu propósito, assim. É isso aqui que eu quero fazer. Peguei o cartão dela, ela não deu a menor bola depois, mas peguei o cartão dela, queria ver, queria fazer e tal, e a partir daquele momento ali, isso foi 2015, 2016, né? Eu já estava separada desde 2011, né? E o meu marido, o João, né, o meu segundo marido, sempre me deu muita força para buscar aquilo que eu queria. Ele dizia assim, não interessa. Se é o que tu quer, se é o que tu gosta, vai te especializar e vai construir o teu caminho. Eu tô aqui do teu lado por quanto tu precisares. Né? Um homem, assim... que ele esteja muito bem, mas um homem muito inteligente. Aproveito aqui para fazer um parênteses, porque a gente não vê isso, né? E tu deve, nesse nosso papo de mediação aqui,
a gente vê muito egoísmo, assim, e muito essa coisa de ou eu tenho que ganhar, ou eu tenho que, mesmo que eu não ganhe, eu tenho que te prejudicar. Mas, assim, homens que, tipo assim, querem te ver feliz como mulher, né? Agora eu tô abrindo um parênteses aqui pessoal. Eu acho que isso as mulheres têm que pensar, né? Quando a gente está falando de casamento, de união, de rotina, porque a rotina não é fácil, ela nos coloca à prova todos os dias, né? Mas eu acredito muito, gente, que quando alguém quer o teu bem de verdade, é isso que a pessoa vai te dizer. Então, que legal, assim, que legal mesmo. E, enfim, mandando uma estrelinha para ele. É, isso mesmo. Obrigada, querido. E ele foi um homem muito especial mesmo, porque a partir daí eu fiz toda a minha formação, né? E fui para estudar a mediação de conflitos na Júris, que é da área jurídica, porém, que traz ali, oferece um curso de mediação que te habilita judicialmente e extrajudicialmente, né? Hoje são 2 cursos que fazem a mediação judicial aqui em Porto Alegre, que é o da Júris e é o do Tribunal de Justiça, oferecido pelo Tribunal de Justiça. Eles saem mais ou menos a cada semestre, assim, né? O do Tribunal de Justiça um pouco menos, né? Então, a partir dali, eu me tornei mediadora judicial e mediadora extrajudicial. E conheci a minha sócia, Adriana Menelli, com quem eu atuo desde 2017, mais ou menos, que nós formamos uma Câmara de Mediação de Conflitos. É uma câmara privada, porém que atua dentro do Poder Judiciário e fora do Poder Judiciário. Tá, qual é a diferença, só para eu entender, assim, isso se tem um processo instaurado aí, dentro do Poder, ou tipo assim, eu me separo e quero fazer uma mediação e te chamo. Pode fazer as 2 coisas. Tá, As 2 ou coisas. posso Então, fazer só uma coisa. Sim. O que acontece? Os mediadores que têm formação judicial, eles atuam dentro do que se chama SEJUSCs, dentro do NUPEMEC, que é um núcleo de cidadania. O nome é complicado, agora não me lembro de cabeça todo ele. Mas ali tem o NUPEMEC, que controla, dentro do Tribunal de Justiça, né, os mediadores de todo o estado do Rio Grande do Sul, e os SEJUSCs, que são centros de mediação de cada comarca espalhados pelo Rio Grande do Sul inteiro. Todos os estados do Brasil hoje têm os seus NUPEMEC, o seu SEJUSC, e aí os mediadores judiciais atuam ali dentro. Então, o que acontece? Por exemplo, nas segundas-feiras eu tenho uma pauta que vem do judiciário para mim, diretamente. Ela não passa pela Câmara, ela vem direto para mim. Em geral, sou eu e um outro mediador que atua no mesmo turno. Tá? E aí chega ali, por exemplo, na segunda, é mediação empresarial, que são poucos mediadores, acho que deve ter uns 100 no estado inteiro. Tá? Porque para chegar mesmo, né? no empresarial tem que ter a mediação básica, que são também horas de estágio, e depois tem que passar pela mediação de família, para depois chegar no empresarial. Então, são muito poucos, porque os casos de empresarial, eles são bem complexos. Eles demandam, assim, que tu tenhas uma formação mais específica na área empresarial, e lembrando que, por lei, através da lei da mediação e do Código de Processo Civil, o mediador não precisa ser da área do direito. Ah, ótimo. Basta que ele tenha uma formação em nível superior a mais de 2 anos. Né, formado há mais de 2 anos. Sim, então, tipo, por exemplo, eu, psicóloga, que estou formada tem muitas. Eu ia dizer, porque é uma coisa que, né? A minha sócia é educadora, né? É da área da educação, é professora, foi reitora universitária, inclusive, e ela é uma excelente mediadora na área de família, na área empresarial, né? Porque a gente tem o treinamento e a partir dali, também com a prática, a gente vai entendendo a dinâmica, né? Tá? E isso também nos faz, é uma parte que deixa o processo todo mais democrático, mais multifuncional, digamos assim. Né? Então, a abordagem ela não é jurídica o tempo inteiro. Ela é uma abordagem de comunicação, ela é uma abordagem de facilitação da comunicação. Então, não precisa ser do direito. Né? Até melhor, muitas vezes, que não seja.
Sim, porque senão a pessoa leva tudo pro lado jurídico, né? Então, o que a gente, o que nos oferecem também no nosso treinamento, na nossa capacitação? Para que a gente possa chamar os advogados que estão representando as partes, no caso, polarizados, né, a se manifestarem. Então, por exemplo, doutor, o senhor pode explicar para o seu cliente o que significa uma guarda compartilhada? Então, não sou eu, mediadora, que tenho formação no direito, né, que vou lá e digo, olha, a guarda compartilhada é assim, 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 assim. Não. Tu não pode fazer isso? Não deve. Ah, tá. Não deve. A gente tem um treinamento onde tem que fazer um trabalho mais circular. Sim, e no sentido de estabelecer bordas de limite, sim, né? Até onde tu vai, até onde não. Sempre primando pela comunicação, pela facilitação da comunicação, né? E isso envolve, assim, lidar com a emoção, principalmente nos processos de família. É uma atividade muito rica. Eu adoro, adoro, realmente. Eu imagino, eu adoraria fazer isso, né? Mas, assim, deve dar uns barracos, né? Dá, mas cada coisa. Eu acho que eu ia gostar da parte dos barracos. Eu gosto de deixar, dar um barraquinho só para me divertir, me alegrar e depois ir lá e continuar, porque as pessoas, elas têm uma ideia, me parece, me corrija, por favor, elas têm uma ideia de mediação que é tipo assim, o meu advogado ou a mediadora, ela vai entender o meu lado. Às vezes tem uma ignorância nesse sentido, né? Tem. Uma falta de informação, porque é uma coisa relativamente nova, a mediação, né? Assim, ó, Kelly, o que acontece, tá? Nós não temos aqui no Brasil, e principalmente no sul do Brasil, a cultura de resolver os próprios conflitos. Tá? A nossa cultura, ela vem de uma estrutura histórica de colonização, de todo o nosso processo de história, onde, até pela religião, né? Sim, eu ia dizer, de oferecer sozinho, tipo assim, a culpa, sozinho a confissão, tudo outro que vai, né, nos resolver. Então, sempre a nossa cultura foi do paternalismo. Eu vou atribuir a alguém, que é o juiz, que vai saber do meu direito o meu problema, entendeu? E nem sempre é o teu direito. Do outro lado também tem algum direito. E acaba sendo, no fim das contas, uma roleta russa. Porque muitas vezes a gente vê processos aí de 10, 15 anos, só para te ter uma ideia. No último estudo que o CNJ faz, Conselho Nacional de Justiça, né, faz todos os anos uma pesquisa, onde ele coloca ali, uma pesquisa grande, gráficos de tempo de duração de demandas no judiciário. Tá? A última agora, de 2022, que foi publicada em 2022, tá? Um processo judicial sem a fase de execução, só a fase de conhecimento, que é onde tem a litigância, né, o triângulo aquele. Eu propus a ação, o juiz recebeu a minha ação, mandou contestar o réu do outro lado, se formou a triangulação ali, o processo formal que a gente chama. Tá? Só esse processo tem uma duração de mais de 5 anos. Tá? Se não me engano, são 5 anos e 9 meses. Olha, assim. Sério, só por Jeová. Na média. E qualquer processo de família, demandas entre vizinhos, condomínio, se tu fores computar ainda a parte da execução, que é quando não cumprem a sentença ou que a sentença precisa ser cumprida obrigatoriamente, aí vai 9, 10 anos. Sim, é uma coisa que tu quase acaba esquecendo, mas ao mesmo tempo aquela merda que te acompanha, tá o tempo todo ali. Porque aquilo ali... Então, tu não resolve de uma vez. Né? Então, o que acontece? O que a gente vê na resolução de conflitos, né? Tá. O que o CNJ fez lá em 2010, a partir de 2010, tá? Com várias resoluções que foram sendo colocadas, e aí veio a Lei de Mediação, que é de 2015, e a mudança no Código de Processo Civil novo, que também é de 2015. Tá? Antes nós tínhamos o Código de Processo Civil, que era de 1973. Né? Ali aparecia alguma coisa sobre conciliação, sobre negociação. O advogado sempre foi apto a fazer negociação e fazer acordos, né? Mas, assim, nós puxamos do sistema americano, tá? Que é a chamada de multi-door courthouses,
né, a Corte de Múltiplas Portas, nos Estados Unidos, que é de 40 anos atrás. Porque lá nos Estados Unidos, eles sofreram, naquela época, o que nós hoje sofremos no Brasil, que é um poder judiciário absolutamente abarrotado, né? Então, eles criaram essa política de múltiplas portas lá atrás, nos Estados Unidos. A Universidade de Harvard tem um papel fundamental aí, né? E aí, o CNJ, aqui brasileiro, o Poder Judiciário, trouxe essa política e implantou, claro, Brasil, de cima para baixo, né? Veio através do Judiciário, veio por lei, e foi incorporado. Por isso que a gente chama, tem o NUPEMEC, os Sejuscs, que é onde os mediadores começaram a ter a formação e a atuar dentro do Poder Judiciário, né? Então, pode atuar dentro e fora, tá? E aí, o que acontece? Essa política está no início ainda. As pessoas não conhecem direito o que é, né? E muita gente olha hoje, porque tem, como em toda profissão que começa, principalmente, tem muito profissional que não está bem preparado. Tem muita gente que vai lá fazer um trabalho voluntário também, né? Porque o mediador hoje, dentro do judiciário, ele ganha muito pouco. E as pessoas muitas vezes estão aposentadas, né, e querem fazer alguma coisa e vão para lá, mas elas não têm a linha da profissão. Quem é que é o profissional de mediação mesmo? Né? Então, sim, elas não vestem a coisa não se empoderam do papel. E é difícil mesmo, né? Sim, até porque tu já não vem da área, tu está fazendo uma outra coisa, e esse entendimento todo da mediação, ele exige sim um ensino superior, né? Porque, no mínimo, porque eu penso assim, ó, a forma como tu lerás a dinâmica familiar ali, porque tudo isso deve eclodir assim rapidamente, né? Tu sabe que uma vez eu e a minha sócia estávamos conversando com não sei quem lá, e a pessoa, que eu quero fazer mediação, que eu quero. Todo mundo quer ser mediador. Primeira coisa. Eu quero ser mediadora, eu quero ser tipo, mediadora. Virou moda agora. É uma coisa assim, todo mundo quer ser mediador. Aí a pessoa disse assim: eu sou tão calminha, então por isso que eu quero ser mediador. Eu olhei para a pessoa e disse assim: só um pouquinho. Tu não vai aguentar 2 sessões. Calminho não pode ser mediador. Então eu tenho que ser mediadora, porque eu sou, né? Também não pode ser muito polarizado, né? Tem que saber articular aquilo ali, né? É mediador, já porque diz o nome, né? O que acontece, né? A palavra mediar, ela é muito antiga. Isso vem lá das tribos, dos índios. O mediar está num conceito de comunidade, né? De resolução de conflitos. Né? Sim, de entender que eu tenho os meus direitos e os meus deveres e vice-versa e mas é que o ser humano, né, ele tende e aí eu acho que muito nesses momentos de separação e tudo mais dizem, né, que nas empresas falam assim, dá poder para uma pessoa que tu vai conhecê-la. E na questão dos casamentos, dizem, te separa que tu vai conhecer. Exatamente, quem é a outra parte. Quem é a outra parte. Aí eu penso, puta, mas sabe, que merda que... É um negócio que não interessa se durou 1 ano, 2, 3, 5, 20. Mas assim, tu viveu com aquela pessoa, por que tu vai entrar assim, né, sabe? Como eu contei o caso ali da minha amiga ali, eu não sei se tu estava ouvindo aqui ou não, mas ela tá se separando, né? Moravam juntos, e aí a combinação inicial era que ele deixaria, ele alugaria o apartamento para ela, porque ele sabia que ela disse, e ele sabia que o apartamento era muito importante para ela, porque ela que mobiliou, ela que, né? Aquela coisa toda. E aí, em algum momento, ele decidiu que não. Assim. Isso é muito comum. Muito comum. Ficou, sabe? Aí eu disse para ela, sabe o que acontece? Como ele não te viu fragilizada em outras áreas, porque tu foste. Aí ele foi no que sabia que ia tocar no sabe? Mas aí eu fico pensando assim,
o que muda? Muda o caráter? Tu acha? O que tu vê nas mediações? Nesse caso, se eu estivesse te contando, ou fosse um caso comigo, tá? E eu te dissesse assim, não, olha só, Elisa, o que acontece foi que o fulano me disse que a gente ia se separar, mas que ele ia me dar um valor por mês até eu me estabilizar. Não somos casados no civil, enfim, mas isso hoje não tem mais nada a ver, né? Não, tem vários tipos de união, né? Tem a união estável, tem o casamento com comunhão parcial, era uma união estável, total. Mas sem formalização. Sim, união estável. Aí assim, então a gente combinou isso, que ele ia me dar aquilo, e que o apartamento ele ia alugar pra mim. E agora, ele simplesmente assim, não. E eu peguei meus mijados, né, como ela me disse, e meus gatos, e fui pra casa da minha mãe, que ele sabe que é um lugar que que é longe pra mim, das coisas que eu faço e tudo mais. Ou seja, subjugou, coloca numa condição de humilhação, assim, sabe? Porque ela dependia dele, era um acordo dos dois. O que faz? Na verdade, assim, vamos supor que fosse eu, tá? O que a gente vê, tá? As mediações, elas são muito diferentes dependendo do que tu tá mediando, tá? Então, por exemplo, quando a gente entra numa mediação empresarial, sempre vai ter advogado. Não existe praticamente mediação empresarial que não tenha advogado, tá? Então, por exemplo, agora, recentemente, eu fiz uma mediação de um processo judicial de 22 anos. 22 anos. De uma empresa. De uma empresa, tá? E havia duas irmãs que eram cotistas. Elas tinham que retirar as cotas da empresa e não conseguiam, porque a empresa já estava na terceira geração. E estava, bem complicado. Uma das irmãs morava fora do Brasil, inclusive, não se davam, tá? E o que acontece aí, tá? Tu sabe um novelo de lã, um nó, quando tu tem que desatar o nó, tá? Mediação é isso. É desatar nós. Não existe assim, vou resolver tudo hoje. Nunca vou me esquecer que uma delas disse assim, vai demorar uns 40 dias? Porque eu dei uma perspectiva. Eu digo, olha, penso que se nós conseguirmos caminhar bem nessa mediação empresarial, que tinha um processo de inventário junto ali. Putz, imagina, né? Nós vamos conseguir em 6 sessões, 7 sessões, de 1h30 cada uma, mais ou menos, e uma delas tinha tanta ânsia em terminar com aquilo, porque imagina, mais de 20 anos, né, que ela queria terminar naquele dia. Então, tu tem que baixar as expectativas. Tu vai dizer assim, não, só um pouquinho, não é assim. Olha aqui, primeiro eu tenho que conhecer vocês. A gente precisa se conhecer, eu tenho que saber o que aconteceu, é toda a história. Adoram agora aquela palavra narrativa, né? Ai, socorro. Tá? Mas é a narrativa. Não, eu entendo. Na verdade, é basicamente a trajetória, assim. Isso, olha só, a trajetória até aqui, ponto, né? Tudo bem, isso é um processo judicial, tá? Mas muitas vezes nas demandas de família, muitas vezes mesmo, tá? As partes vêm sem advogado. Ou um está com advogado e o outro entrou no processo, foi chamado, né? Tá? Porque uma parte entrou. Tá? Porque, em geral, em demanda de família, a pessoa já tá braba, ela já não quer. Uma das duas já tá puta. E daí já pega o advogado, já entra no judiciário. E o que acontece hoje? Aqui, principalmente no nosso estado, que é muito bom nessa parte, no nosso judiciário aqui. Eles fazem o pré-processo. Então, a outra parte ainda não contestou a ação. Aí manda para a mediação, tá? Artigo 3º do CPC, manda primeiro, o juiz pega, dá um despacho, vê se tem criança que precisa sustento imediato, daí dá um despacho provisório, dando lá, sei lá, tantos % sobre o salário mínimo, digamos, né? E aí vem para a mediação. Tá, só para as pessoas entenderem também, porque o nosso objetivo aqui também é esclarecer e oferecer essa opção, né? Com certeza. Vamos lá. Eu tô puta, quero me separar. Aí eu entro com um processo, mas eu não comunico o fulano. Sim, ele vai ser comunicado, ele vai ser comunicado porque ele vai ser intimado. Não, ele vai ser convidado, tá, a participar da sessão de mediação.
Ah, tá, isso que eu ia te dizer. Se ele não fizer nada e eu tomar a decisão unilateralmente, aí vem um convite para a mediação. Para a mediação, Tá. exatamente, tá? Então, muitas vezes, o outro que foi convidado vem sem advogado, porque ele não sabe nem do que se trata, né? Então, aí tu já tem uma dificuldade, porque ele não sabe bem o que ele está ali, ele pode entender que aquilo é uma afronta contra ele, ou contra ela, né? E muitas vezes tem crianças envolvidas, menores envolvidos e tal. Mas aí o que acontece na família? Na família, a gente tem a emoção de uma forma muito, muito, muito palmar, assim. A emoção influencia tudo. Tu vê, muitas vezes, assim, começa a conversar, não, tá tudo resolvido. Nós tínhamos feito acordo, peguei agora, semana passada, um casal assim, os dois com advogado. Os dois com advogado, mediação, começando a separação e não sei o quê. A gente quer fazer hoje o acordo, está tudo pronto, está tudo. Eu disse, olha, não, eu não vou fazer acordo hoje, porque nós temos que fazer as sessões individuais, porque na sessão individual aparece outra coisa completamente diferente. Porque daí a tal da narrativa é diferente. Diferente, tá? Então, uma coisa é tu tá ali com o teu ex e tu tá dizendo uma coisa, mas aí tu não quer dizer ali na frente do teu ex que ele te traiu, que aconteceu tal coisa, ou que tem uma alienação parental por trás, que às vezes nem é identificado pela parte, é a gente que identifica. Tá? Então, isso aparece no caucus, que a gente chama, que é a sessão individual. Então, tem todo um protocolo próprio para cada tipo de intervenção que se vai fazer, né? E por que a pessoa não pode ser muito calminha? Porque tem muitas vezes, principalmente na família, que tu tem que pegar as rédeas da coisa. Não, eu ia dizer, daqui a pouco as pessoas começam a bater boca ali não mesmo, bate, de verdade, e né? Aí tu tem, desce o nível, né? A gente tem que, porque, por exemplo, no judiciário é tudo online. É sessão virtual, o que eu acho errado. Eu penso que mediação de família precisa ser presencial. Tem que ser sentado à mesa. Se tu foi casado com uma pessoa 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, 2 anos, tu tem que ser capaz de sentar com essa pessoa numa mesa e olhar para ela. E se tu não fores capaz, vai para uma terapia, te trata, porque assim, ó, urgente, né? Pelo amor de Deus, maturidade. Tá? Só que há muitas e muitas e muitas vezes, no direito de família, essa coisa da crucificação do outro. Tá? E vou te dizer, Kelly, na maior parte das vezes da minha experiência, tá? É o homem que faz contra a mulher. Em geral, é o homem que se utiliza do poder, né? A mulher é a louca. Mesmo que ele tenha feito a merda. Tipo assim, ele traiu. Não. Isso aí, isso pra ele não interessa. Eu pego, às vezes, pessoas que elas veem. É um santo. A pessoa é o santo. É uma coisa assim. Irretocável, né? E aí a pessoa diz: ela é a nervosa, ela é a braba. Ela é a furiosa. Aí tu vai fazer o individual com a pessoa, ela diz assim, pô, ele me bate. Ele me batia sempre. Agora, aí ele fez o seguinte, eu não conseguia entrar em casa porque ele trancou a casa, sei lá como, e eu não conseguia entrar, tive que dormir no jardim. Porra, como é que a pessoa não vai ficar louca, né? Coisas assim. Aí ela é a louca. A louca. Não, mas eu seria louca, com certeza, mas é que eu sou louca. Mas eu fui a louca, né? No meu relacionamento com meu ex-marido, eu fui a louca. Do primeiro casamento? Mas com certeza, até hoje. A pessoa só conseguiu conversar comigo através de processo judicial. E aí é que a minha trajetória fica interessante. Porque aí é que eu, de certa maneira, inverti a minha personalidade, tá? Porque assim, ó, não queira uma guerra comigo. Não queira. Como somos pessoa. Iguais, então. Tá? Iguais. Agora. Ainda bem que ela gosta de mim. Ainda bem, né? Vamos dar um brinde aqui. Ai, isso aí. Não, mas assim, o que acontece? A gente consegue fazer uma intervenção interessante exatamente porque tu tem esse olhar. Tu não tem medo da guerra. Tu não tem medo, tu consegue perceber, né? Há um treinamento da prática tão grande que a gente acaba vendo na forma como a pessoa está falando. Sabe? Não, isso aqui está mal. Isso aqui tem uma intuição, uma coisinha ali que tá. Então, tu vai explorar um pouco mais.
E daí não vai explorar o jurídico, tu vai explorar a comunicação. E aí o que a gente é obrigado na família a informar, né? Olha, está havendo uma alienação parental. É um crime contra o menor. Né? Não sei se a alienação parental é crime tipificado, acho que não até. Não, mas eu vou te dizer que o que eu fico mais puta é que daí quem paga a conta é a criança. Mas é direto. Puta, sabe? É Fico direto, louca. é direto. A alienação Usa parental os tem filhos. muito. Tá? O uso de poder tem muito. Tem muita mulher também que tem Que uma usa. que usa e tem assim, ó, uma expectativa muito alta em relação à separação. Então, Tu diz acontece de grana? assim, quer ver, ó, teve uma situação que foi a seguinte, ele ganhava 11 mil reais, tá? E ela não trabalhava e queria uma pensão de 11 mil reais. Não, mas só um pouquinho, se 11 mil já era pros dois, como é que Tá? ela... Não sei se ela, de repente, não sabia que ele ganhava 11 mil, achou que ele ganhasse mais, tinha uma estrutura de vida, né? Então, é muito difícil tu ter que explicar para uma pessoa através de alguns mecanismos, usando muitas vezes o advogado, né, tá, para dizer, olha, não tem como, se ele está mostrando aqui que o rendimento dele é 11 mil, né, o juiz da causa não vai dar 11 mil, ele vai dar lá, sei lá, 2 mil, vai dar 1.000, né? Tá, e até ia te perguntar isso, como é que funciona? Eu lembro que antigamente é ótimo, né, mas assim... tinha, sim, essa coisa. Meus pais se desquitaram, né? Porque lembra que antigamente tinha que primeiro se desquitar, né? E só foram se divorciar. Isso eu estou falando, eu tinha 4, 5 anos no desquite, que aí de fato não teve mais relacionamento e tal. Hoje estou com 42. Em 2009, eles se divorciaram. Foram num cartório, fizeram lá um negócio, e aí sei lá eu como é que é o nome da pessoa, desculpe o profissional, que eu sou leiga, disse, a senhora tem direito à pensão de X... Ela, tua mãe. A minha mãe. De X tempo. Que não foi paga, ou... Assim, obrigação alimentar retroativa. Ou alguma coisa para ela, porque ela não trabalhava. Era para ela. É que isso é muito eu tô falando complicado. 2009, mas não era a regra de 2009, era retroativo à época do casamento e da separação. Aí ela disse, ela respondeu, não, os meus filhos foram bem assistidos e tudo mais, e ela revogou, ela disse que ela revogar, fala? Não, ela recusou. Ela recusou, ela disse, não, eu não preciso, graças a Deus, eu tô bem. E eles podem, e pode dizer que, pode colocar aí no papel que eu não quis, né? Mas como é que qual é a regra hoje? Assim, eu fico pensando hoje, porque eu sei que antigamente era diferente, mas hoje, uma mulher que trabalha ou uma mulher que não trabalha, e aí pode ser uma decisão do casal, né? Enquanto casados. Tá, mas aí tu te separa. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu me separei, eu não trabalhava. Ah, que tu tava com as gêmeas. Eu tinha os 3 pequenininhos, né? Gente. E aí eu tinha que voltar pro mercado de trabalho e eu não tive nenhum suporte do meu ex-marido. Zero, ao contrário. Ele deu a pensão alimentícia e tudo, né? Tá? Mas assim, eu tinha que trabalhar. Sim, porque, tipo, pra ti era zero. Sim, não, até no início, tá? O que foi dado pelo juiz e tal foi para mim e para as crianças. Só que não é uma coisa vitalícia. Sim. E eu não sou uma pessoa que vai ficar ali dependente daquele lá o tempo inteiro, tá? Claro. E aí eu queria voltar a trabalhar, mas não tinha nenhum suporte. Tá? Eu lembro de um e-mail que veio, que eu pedi, tu fica com as crianças, pega a tua mãe, me ajuda aqui, porque a minha mãe mora ainda em Santa Catarina. Tá? Meu pai trabalhava o dia inteiro na época. E eu não tinha com quem deixar. Tinha babá, isso e aquilo, mas aquela coisa, até um certo horário, não sei o quê. E eu tinha um curso, um negócio que eu ia fazer, que eu tinha que estar lá. E aí eu pedi, era uma semana, né? Era uma oportunidade interessante, na área imobiliária até, que tinham me dado. Eu disse, eu precisava fazer isso aqui. Aí, não, te vira, é a tua obrigação. Essa é a tua obrigação. Tá? Então, assim, era a minha obrigação, mas eu também tinha que trabalhar. Então, depois vinha a cobrança. Ah, não trabalhou. Ela nunca quis trabalhar.
Mas, meu Deus, não, né? eu brincava, inclusive, eu dizia para uma amiga minha assim, eu dizia, que engraçado, vou pegar 3 crianças, vou botar um velcro grudado no corpinho, vou grudar no teto, eles vão ficar lá, assim, até eu voltar. Tu entende? Ou tu vai levar junto e botar no teto de onde tu estiver. Exato, né? Tem vários filmes, vários casos em que as mulheres carregam os filhos para lá e para cá. Tem aquele emblemático da Erin Brockovich. É maravilhoso aquele maravilhoso, filme. ganhou o Oscar, né? Oscar, de melhor atriz. Maravilhoso. E é uma história verídica. Verídica e que, de fato, a Julia Roberts, arrasou, né? Como sempre, mas ela mostrou e a gente sente a gente vibra aquele sentimento que ela tá, sabe? Porque é uma coisa... Até já vou ver de novo. Agora, sabe que eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, olha, já é o filme de hoje. Eu adoro repetir filmes assim, que me marcaram, sabe? Porque eu acho que são sempre lembretes de pequenas coisas. E uma coisa que eu acho que assim, não é que atrapalha, mas que eu acho que a palavra não é essa. O correto é assim. Tu tem um relacionamento de amor com alguém, um relacionamento de afeto, né, um casamento, enfim, seja o que for. E aí, em algum momento, e na minha percepção, né, na minha ignorante percepção, a grande merda é quando alguma coisa faz a pessoa, uma das partes, perder a admiração pela outra. Porque quando tu não... Se eu não perco a admiração pelo pai do meu filho, eu vou continuar respeitando ele, vou querer fazer uma mediação justa. Porque eu sei que ele também será justo. Mas Kelly, quer ver, ó, tá? Até me lembrei de recentemente, quero mais um pouquinho. Recentemente, tá? Eu fiz uma mediação muito interessante. Belíssima, belíssima, tá? Onde ele disse, ela é a mãe dos meus filhos, tá? E eu vou dar a ela tudo o que eu puder dar. Foi lindo de ver, né? Ele tá separado? Tá separado. A gente fez o acordo, né? Não, é só Mas, pra assim, saber, porque assim, homens assim, né, não são pra chegar bem e falar difícil. isso. Eu já vi alguns. Que valor, né? Tá? Muito eu legal. já vi alguns e é bem interessante, tá? E ao mesmo tempo, até pra gente também não só crucificar os homens aqui, né? Não. E falar um pouco das mulheres, a mulher tem uma estratégia um pouco diferente, né? Ela usa um pouco mais os filhos pequenos. Ai, que horror isso. Tá? Os filhos pequenos. Então, ela faz assim, ó. Tem uma retórica que acontece em separação de filho pequeno, que é o seguinte. Ele não vai para a casa do pai porque o pai não cuida. O pai não bota o casaco, o pai não dá o banho, ele chega aqui domingo de noite, fedorento, todo sujo, comeu um monte de doce, fez tudo errado, fez isso, fez aquilo. Gente, separação é separação. A criança tem direito de conviver naquele ambiente, lá com o pai. E tu, quando não tá com teus filhos, tu vai te cuidar. Vai fazer a tua vida, vai sair, vai pro cabeleireiro, vai dormir até tarde, que não tem criança chorando às 6 horas da manhã. Mas as mulheres não enxergam isso, muitas vezes. Elas usam o cuidado com os filhos para pressionar o outro lado lá, né, de alguma forma. A forma de poder que a mulher usa, em geral, é essa. Que eu acho uma bobagem, porque, na verdade, assim, ó, tudo bem, eu vou, se fosse comigo, eu diria, meu filho, aqui na nossa casa, com a mamãe, as regras são essas. Com o teu pai, tu combina com ele. Mas não é assim. Porque aí, o que acontece? Ela tá vinculada a ele. Esse é que é o problema. Porque ela quer manter o vínculo, é isso que tu quer dizer. Mas sempre, uma vez, nunca vou me esquecer uma vez, porque eu nunca atuei no direito de família, tá? Uhum. Eu sou mediadora familiar. Mas, então, assim, algumas questões até que tu falou dos teus pais, eu, como mediadora, nem ia entrar nisso. Eu ia mandar pro advogado. Olha, advogado, tá faltando aqui um mapeamento disso aqui, jurídico, né? Porque o advogado, ele tem que conseguir, hoje, olhar para o seu cliente e dizer assim, não, essa ação aqui é melhor judicializar. Por causa disso, daquilo, tem, sei lá, uma empresa por trás, alguma coisa que vai estar escondida, uma cota, sei lá, né? E que aquilo pode ser melhor para o seu cliente e nada obsta que no andar da carruagem se faça um acordo, tá?
E é muito comum isso, né? A mesma coisa, o advogado pode olhar e dizer, não, isso aqui, vamos combinar, né? Vai para a mediação, nós temos que resolver qual é o tipo de guarda, que hoje, por lei, é compartilhada, só é unilateral se houver violência contra a criança, que aí um dos genitores fica com a guarda, né? Que, em geral, né, as pessoas de menor poder aquisitivo, que estão vulneráveis, que acontece mais isso, né? É a questão de sustento da família, quem que vai sustentar, porque o que fixa a pensão alimentícia, isso é tão claro, gente, é muito fácil. O que fixa a pensão alimentícia é a residência do menor. Então, se o menor mora com a mãe, quem presta o sustento, que a gente na mediação não gosta de falar em pensão alimentícia, fala em sustento do menor, tá? É o pai. Ai, gente, ó, corte certo isso, tá? Porque o que acontece é... Bom, eu vou trazer aqui um exemplo de um amigo, tá? Ele, quando ele decidiu se separar, ele fez o seguinte. Ele foi, para economizar, e como era de comum acordo a separação, assim, não é economizar, mas tipo assim, para facilitar, vamos utilizar a mesma advogada. Não funciona. Bom, primeiro que eu já ia ficar puta. Porque eu acho que sempre tem alguma coisa que o advogado do teu lado vê, que do outro lado também vê, enfim. Qual foi o resultado? Bom, ele se fudeu, tá? Por quê? Porque aí a advogada, que foi, obviamente, trazida e indicada pela futura ex-mulher, propôs mundos e fundos e ele só assinou. Ele não pensou. Ele não teve um advogado que dissesse para ele assim, olha, assim, ó, isso aqui eu acho melhor tu não dar o dinheiro, acho melhor tu pagares. Tu, sabe pagar a prestação, não pagar em espécie, pagar em natura. Isso, tipo assim, ó, não, porque o que eu vejo, pelo menos via muito até com colegas, dá R$1.000 de pensão, tô jogando aqui. Mas aí o cara começa, ou a mulher, né? Mas eu tô dizendo muito mais, o cara começa a questionar. Porque tu tá sempre arrumada, tá com a unha feita, tá com isso, o guri anda que nem um maloqueiro. Isso é bem comum. Bem comum. Porque daí começa a jogar com o dinheiro. Então eu acho assim, ó, cara, eu juro pra ti, se fosse o meu caso, seria muito clara. Olha só, escola, é isso, aquilo, aquilo outro. Prefiro que no que não demanda o sustento, a questão alimentar, né, e de moradia, que tu pagues diretamente. Eu preferiria. Sim, mas isso pode entrar na mediação, entende? É isso que eu te perguntar, claro, e muitas vezes isso é trazido por advogados que são muito competentes. Né? Então, o advogado ele tem que ter esse olhar, ele tem que saber a necessidade do seu cliente. Por isso que uma mediação familiar, nós estamos falando da família aqui nesse momento, ela não se resolve num dia. Ela demora um pouquinho. Aí a pessoa diz, vai levar 40 dias. Pelo amor de Deus, tu quer ficar num processo de 10 anos? Não, e outra, tu ficou 20 com a pessoa, o que são 40 dias, né? Até porque, assim, 40 dias não são nada mesmo. Eu fiquei pensando, perto de um processo e ter que ir à audiência, não sei o quê, Então, senta para conversar, dá tempo de, né, refletir e colocar as ideias no lugar, e entender a ideia, a proposta da mediação em si, né? Mas tem uma coisa, Kelly, que é o seguinte, hoje tem o direito mudou. Tá? Então existe o que é chamado, ontem até foi no meu canal do YouTube, a live com uma advogada competentíssima nessa área, que ela trabalha contratos conscientes, contratos integrativos, e ela trabalha uma coisa muito interessante hoje, que é muito forte na nossa OAB aqui do Rio Grande do Sul, que se chama direito colaborativo. Não é a nossa amiga lá, a minha amiga Fabiola Fortes. Não é a Fabiola. Ai, Fabiola, um beijo, querida, maravilhosa, me ajudou esses dias numa situação. Que é assim, o direito colaborativo prevê o seguinte, tu não vais litigar, tu vais ajudar o casal a fazer esse meio campo, tu vai construir com o casal, né, uma solução, pode até usar a mediação, se for necessário, mas se não houver o acordo e precisar ir para o contencioso, litigância, ela não advoga, ele não advoga.
Aí vai para um outro advogado. E aí cada um vai buscar o seu advogado. Então, assim, estamos aqui com um advogado colaborativo, vai até o ponto em que beirou o Poder Judiciário. A partir dali, o nosso contrato de honorários, de contratação, não é para cá. É só, né, daqui para lá. Não, e é engraçado. Isso é muito novo, viu? E é bem forte no nosso direito aqui. Não, e tu na área disseste familiar. que a gente tá. A gente funciona bem aqui, né? Tu estava dizendo. Porque assim, ó, esse caso que eu estava te falando, que ele optou pela mesma advogada, o que aconteceu? Ele, um cara, assim, muito íntegro, de uma índole, assim, inenarrável, ele pensou assim, ó, os meus filhos terão conforto, os meus filhos estarão amparados, têm moradia, eu vou passar o apartamento quitado para os filhos, com usos e frutos da fulana, e vou pagar o que tem que pagar, e não questionou nada. Só que isso também passa uma mensagem errada, porque, além disso, ele continua... Aí a guarda era... Como é que se chama? Tem uma diferença compartilhada aí? Não, aí é alternada, mas aí é outra coisa. Aí que é 15 as pessoas, em 15. As pessoas confundem muito isso não é guarda. Não, eu sei, porque isso a é Fabíola acordo de convivência. Tá. Assim, ó, mediação trata, quando tem menor de idade, 4 aspectos. Tá? É a questão da guarda. O que é a guarda? A guarda é o poder de resolver sobre a questão do seu filho, do menor. Por que a lei hoje diz que é compartilhada? Porque se pressupõe que o casal tem que se entender sobre qual é o colégio que a criança vai estudar, qual é, sei lá, se vai viajar, para onde que vai viajar no verão, é 15 dias para cada um. Isso é guarda compartilhada. Tá? A guarda é unilateral quando um dos genitores abusa. Tá? Aí o juiz tem que decidir isso. Não vai, na mediação nós não vamos decidir isso. Tá? A mesma coisa quando tem crime, quando tem a Maria da Penha, que é muito comum para a mediação. Não dá para mediar. Eu acho que não dá. Tem gente que acha que dá. Eu não. Eu acho que quando tem violência, até violência psicológica e alienação parental, não dá para mediar. E é um crime que eu vou te dizer, olha, nem pagando, nem preso. Então o juiz, isso tem que ir para o juiz. O juiz tem que olhar ali, tem que decidir. Ele tem que colocar, inclusive, a penalidade necessária, né? E aí tu vai para a questão de sustento, de fixação da onde a criança vai morar, né? Cada um vai ter a sua casa, que isso é uma dificuldade que muitas vezes na mediação eles não conseguem entender, que a família mudou, aquele vínculo que existia do casal, aí é que tá? Ele não existe mais, ele se rompeu. E ele existe através dos filhos. E é através dos filhos que eles vão passar a conviver dali para frente. Então, eles têm um vínculo que é para a vida. Tá? Então, tem a questão de sustento, que tem que se decidir sobre quanto que ganha a pessoa que vai prestar a questão alimentícia, né? Tem a questão da convivência. Muito bem. Como é que é a convivência? Bom, eu trabalho todas as noites e aí durmo de dia. E posso finais de semana alternados, né? E aí a gente vai achando, e é isso que é a beleza da mediação, porque a mediação vai achando soluções que servem para o casal. Porque senão o juiz vai bater o martelo e vai dizer assim, olha aqui, ó, é um dia na casa de um, outro dia na casa do outro, e isso aqui vai funcionar assim porque eu mandei. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho maravilhoso isso, porque eu tenho o caso de uma amiga que se separou, acho que uns 2 anos atrás, e o filho tinha 2 anos e pouquinho, assim, nem isso. E ela fez, na verdade, uma mediação, né? Ela combinou. Assim, tá, então vai ficar... porque o filho, né, era bem apegado ao pai também, então o combinado foi, ele vai ficar 2 dias da semana na tua casa, assim, seguidos, tipo, segunda e terça ele fica contigo, tu leva na escolinha, não sei o que, aí e depois ele fica comigo e um final de semana para cada um. O menino não respondeu bem, ele se atrapalhou, entende? Mas aí entra uma coisa assim, ele tava com 2 anos e pouquinho, né? Então, assim, ó, é difícil para a criança processar. Ele não tem como entender. O meu filho tem 6 anos. Não digo que ele entenderia algo assim tão complexo a ponto de
Mas ele começaria com coisas assim, porque daí tem a casa da mãe, tem a casa do pai, ele ia se adequando. E muito depende né, da história de não dizer assim, vai lá para aquele não sei onde, vai para casa do teu pai. Sim, porque isso é alienação parental, né? Uma coisa que eu falo muito assim, e assim, gente, eu não tô falando de mim, tá? Não, estou dizendo que é o meu posicionamento. Eu posso pegar uma pessoa na minha casa, trepando com outra pessoa. É uma lei que eu tenho para mim, um compromisso. Eu tenho um filho com aquela pessoa. O meu filho é a prioridade. O que eu vou fazer com o que eu vi, com o que eu senti, é um problema meu. O meu filho não tem nada a ver com isso. Eu sei que é difícil no meio da raiva, do ódio, até dessa sensação da própria traição mesmo, assim, de puta, mas o que estava errado? Porque às vezes é uma surpresa, né? A traição, enfim. Ou eu só acho que as nossas crianças, que hoje são adolescentes quase adultos, têm trazido uma imaturidade emocional por conta de alienação parental, de falta de mediação, falta de comunicação entre os dois. E aí eu penso, mas o que faz com que dois viventes, né, como diria a saudosa Cíntia Meneghetti, né, nossa ex-co-host aqui da temporada passada, assim, o que faz com que dois viventes que tiveram uma relação, um filho, não consigam falar exclusivamente sobre o filho? É porque não é tão simples, né, Kelly? O ser humano é muito complexo, né? Só para te dizer assim, ó, eu comecei a me incomodar com meu ex-marido na primeira viagem que eu fiz com meu segundo marido. Mas aí tu acha que tem a ver pelo fato de tu estar não sei, pode alguém? ser coincidência. Claro, pode ser coincidência. Ele estava sozinho? Não sei, mas assim, eu apenas comuniquei, né? Tinha o quê? 1 ano e meio de separação, porque eu conheci o João 9 meses depois que eu me separei do Cláudio, tá? E aí, naquele ano de 2012, a gente começou a namorar bastante e a gente foi fazer uma viagem em 7 de setembro, bem agora, nessa época. E a gente ia para a Argentina, para Buenos Aires, correr uma maratona, meia maratona na época, que ele corria e eu também. E eu, inocente, liguei, nunca vou me esquecer, estava no clube, as crianças nas aulinhas de natação, não sei o quê, e liguei e disse, olha, eu vou viajar agora no feriado, né? Não disse que eu ia com o meu namorado, disse eu vou viajar, eu vou para fora do país e vou ficar 4 dias fora, é o teu final de semana, o teu feriado com eles, né? Então tá tudo bem. É só porque se acontecer alguma coisa para te me localizar, tu telefona pro meu pai, porque naquela época não tinha celular direto, não tinha aqueles roaming, as coisas. E eu disse, meu pai sabe onde é que eu estou, consegue me localizar, liga para ele que ele me acha, né? A coisa mais inocente do mundo. Kelly, a partir dali mudou da água para o vinho. Tu entende? Não, mas aí então, eu assim, acho... ó, é uma coisa... Eu não acho que tu foi ingênua, eu acho que tu foi madura. Não, eu fui ingênua em várias outras ocasiões, porque eu sempre fui é isso que tu tá falando, que tu agiria de boa fé. Boa fé. Tá? Porque tu pensa prioritariamente no bem-estar do teu filho. Eu fiz isso o tempo inteiro. Tá? E só tomei lambada uma atrás da outra. E por pior que fosse, eu sempre reafirmava a minha ligação com a mediação, com a negociação. Eu acho que tem uma frase que eu não sei quem foi que disse, mas é assim, o pior acordo é melhor que a pior sentença. Que a melhor sentença. Tá? O melhor acordo, quer dizer, o pior acordo é melhor que a pior sentença. Tá? Então, assim, acordo sempre é melhor. Sempre é melhor. Não, e eu acho que, assim, pelo desgaste emocional. Mas o desgaste é brutal, é uma coisa brutal, assim. Porque, não há razão de vida, ser. não tem como tu não passar isso. Assim, ó, mesmo que tu não fale, tá? Mas
as crianças sentem. Sentem muito, assim. Então, assim, a gente vê, e até onde é que eu quero chegar com isso? Não é sempre que tu consegue fazer mediação, porque as pessoas, às vezes, não estão preparadas para aquilo, tá? A gente não tem essa cultura aqui, então tu vê sempre as pessoas reafirmando, não, deixa que o juiz resolve, e aí tu vê aquilo, diz, meu Deus do céu, dava para resolver aqui rapidamente, eles têm um acerto entre eles, e isso é uma condição também da mediação. A pessoa tem que ser capaz de ter boa fé e ética para cumprir aquilo que ela tratou ali. Tá? Aí, de novo, porque, de boa assim, fé, ter uma boa índole, isso, caráter, né? Porque se tu faz no judiciário, até se tu faz fora, por exemplo, na Câmara, na nossa Câmara, tu vem com o teu advogado para a Câmara extrajudicial. Pode fazer tudo extrajudicial. Tá? Através da Câmara, são 19 câmaras credenciadas hoje no Tribunal de Justiça. Tá? Qualquer uma delas tem os mediadores mais capacitados. Tá? A gente abre uma abinha dentro do Poder Judiciário, ali no Tribunal de Justiça, como mediador certificado, e a gente já homologa o termo. O que é homologar? O juiz vai lá, olha se está tudo ok, se tem menor de idade, manda para o Ministério Público dar um parecer, é rapidinho, né? Se não tem nenhum abuso, está tudo ok. E aí ele vai lá e assina. Isso aqui é válido como título executivo judicial, igual a sentença. A mesma coisa que sentença. Só que aí, o que acontece? É isso que as pessoas não entendem. Como é que tu vai executar, muitas vezes, um título onde está escrito que a convivência é finais de semanas alternados, mas a pessoa não cumpre? Tu vai voltar para o juiz lá, para dizer para o juiz, olha, seu juiz, tem que entrar de novo com a execução, né, da sentença, pegar um advogado, entrar lá e dizer, olha, ele não cumpre, tarará, provar. Eu não faria isso. Tá? Eu não faria. Então, não, assim, eu acho que a criança tem direito, tá? Principalmente porque é uma questão de convivência com, né, pai, mãe, enfim. Mas, assim, o que cansa, o que desgasta. É um desgaste emocional violento. E a criança percebe e ela tá vendo que ela tá sendo rejeitada. Não é nem às vezes rejeitada, ela fica mas jogada de um lado pro outro. Isso, ela vai de um lado pro outro. E aí, tu sabe que, nesse caso que eu tava te falando dessa minha amiga, o menino começou a apresentar comportamentos agressivos na escola. Né? Ele começou a bater nos coleguinhas, morder. Né? E aí ela, rapidamente, porque ela é muito ligada em uma pessoa de, assim, uma índole maravilhosa, ela disse, olha, eu tô me fudendo, ela disse assim, porque ela tem ela tem um empreendimento que é dela, uma loja dela, então ela que abre, ela que fecha, ela que tem que depender do resultado dela. Era uma situação de sociedade, então ela tá pagando a sociedade pro cara, né? E ainda por cima, ela falou, não interessa, mas o meu filho fazer esse tipo de coisa, então assim, ó, ele vai ficar comigo todos os dias, eu vou dar um jeito. Porra, sabe? Daí tu pensa assim, ó, tudo bem, eu não tô dizendo que filho, não interpretem assim, né, que filho é um fardo, não é, mas eu acho que quando tu decide, e aí a gente pode entrar aqui em zilhões de coisas, filhos desejados, programados, né, idealizados, aquela coisa toda, mas independentemente disso, é filho, tá aqui, tu tem a tua participação na educação, na orientação social, que hoje se vê com muita dificuldade, né? Eu não cheguei a sofrer bullying, não posso dizer que sofri, mas assim, vi muitos colegas sofrerem, mas não era bullying, era umas brincadeiras que a gente achava graça, entendeu? Agora virou bullying. Claro que a coisa também deu uma, né? Ela deu diferente, ela ganhou um grau, assim, né? Tem. Mas assim, pô, daí tu pensa, sabe? E aí, talvez, até pensando assim, eu não brigaria, penso não, tenho certeza que seria egoísta e seria também injusto com meu filho. Mas, vou te dizer, um pai ou uma mãe que não está saudável emocionalmente, ele não vai dar o melhor para aquela criança. Então, é melhor deixar faltar uma parte, depois vai para terapia, o dia que precisar, procura o pai, procura a mãe, resolve. Porque a gente tem que cuidar da gente. Porque se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do meu filho?
Mas eu não sei se as pessoas têm essa noção. Não, elas não têm, assim, do que chega pra gente ali, tá? Para tratamento pela mediação, elas não têm. Muitas vezes a gente consegue despertar isso nelas, né? O papel do advogado também é fundamental, porque tu pega advogados como a Fabiola Fortes, por exemplo, que é extremamente litigante, mas a Fabiola numa mediação é magnífica. Ela sabe fazer uma negociação de excelência, porque ela olha o que o cliente dela precisa. Isso. Né? E não só em termos financeiros. A pessoa olha no todo. Qual é a relação que o meu cliente está tendo com os filhos? Como é que isso aqui vai ser resolvido? Como é que eu posso ajudar isso aqui a ser resolvido? Ela não vê só pelo lado da vantagem, né? Ela vê pelo lado do todo. Isso, mas é que nem sempre o profissional da área do direito tem esse alcance. Né? E qual é a grande vantagem de se colocar as coisas, nós estamos muito na família aqui, né? Na mediação, né? É que através da mediação tu pode refazer aquele contrato, aquele entendimento que vocês fizeram. Então, por exemplo, nesse exemplo, que não estava dando certo a convivência, que a criança tinha um acordo, tinha uma sentença, alguma coisa lá, ou do juiz ou da mediação, que disse que ele ficaria 2 dias por semana, segunda e terça, na casa do pai, e o resto na casa da mãe, assim. Não funcionou? Procura o mesmo mediador. Porque o mesmo mediador tem toda a tua história lá. E isso é uma coisa que a gente fala muito nas mediações de família. Se não funcionar, ao invés de executar esse termo, porque é um título executivo, tá? Vem de volta aqui na mediação, porque muitas vezes tu vai identificar o porquê que o outro, às vezes não é má fé, às vezes não é falta, desgosto ou qualquer coisa, a pessoa não está conseguindo por algum momento, por alguma causa. Sei lá, tem uma mãe doente e aí naqueles dias a pessoa cuidadora que cuida da mãe não está. E aí mudou a circunstância, essa pessoa tem que estar lá e não pode estar com o filho. Sei lá, estou inventando uma situação hipotética. Tu vai refazer o termo direitinho da mediação, vai ouvir o que a outra parte está trazendo. E isso é que se chama facilitação da comunicação, porque muitas vezes, isso é tão interessante em negociação, porque a pessoa não enxerga o que o outro tem de interesse. Interesse no bom sentido. Tá? O que está por trás do outro. Né? Tem até um exemplo em negociação que é a laranja, né? Que é o exemplo da laranja. Porque 2 gêmeas brigavam pela laranja, eu quero a laranja para mim, eu quero a laranja para mim, eu quero a laranja para mim, e brigavam. E a mãe pegou e disse assim, estão brigando? Metade para cada uma. Pegou a laranja, cortou ao meio, deu metade para uma, e as duas ficaram com aquela metade da laranja. Aí se descobriu depois que uma queria a casca da laranja para fazer um bolo, e a outra queria a polpa da laranja para fazer um suco. Ou seja, a história da comunicação, que se tivesse que tu chega atrás. Eu só quero uma coisa e tu quer a outra. A gente vai poder utilizar tudo da fruta, tipo isso, né? Nós vamos fazer um podcast aqui sobre negociação, só sobre negociação. Porque eu vou te dizer assim, o que eu tenho sentido, né? E até visto com amigas, e tenho ficado bem, bem chateada, porque não é. Eu acho que nessa hora a gente não tem que. A gente está muito focada na família, porque a mediação familiar, ela é assim, ou a pessoa vai. E aí eu lembro que uma vez a Fabiola disse num episódio, lá nos primórdios, né? Ela me disse assim: não existe uma mediação. Assim, são raras que tu chega e as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Tu tem que primeiro esclarecer. Com toda certeza. Aí, assim, quando tu esclarece, pode se emputecer, e aí já não quer mais, e aí já começa a dificultar, e aí, ou o outro não, ou dá certo, mas assim, é menos provável. É que tem muito da habilidade do mediador também. A maneira como tu explica. Tu não pode explicar o que é um processo de mediação para pessoas muito humildes que estão no fórum do Partenon e que vêm numa mediação online, que muitas vezes demoram 40 minutos para conseguir acessar pelo celular ali, para entender. Tem que ter uma paciência muito grande. Aquilo ali é um trabalho voluntário, né? Então tu vai ter que explicar. São pessoas vulneráveis.
Tu tem que explicar com toda a calma. Olha aqui, nós estamos aqui. Esse aqui é um ambiente dentro do Poder Judiciário, né? Então é importante que vocês saibam que nós estamos aqui dentro do Poder Judiciário, apesar de estarmos cada um no seu espaço, vocês estão nas suas casas, de muita gente faz dentro do carro. É muito engraçado, né? E ali a condição é outra. A forma como tu vai explicar é outra, né? Sim, a tua linguagem é outra. Tu pega casais que têm um nível financeiro, né, maior, a maneira como tu vai conduzir, explicar é outra. E principalmente aí tu vai usar também artifícios, ferramentas que a gente usa na mediação e na negociação para baixar expectativas. Que as pessoas aí, nesse nível, elas querem mostrar poder. É a história da questão dos 11 mil é lá. É o poder. Então, é muito diferente. E isso vai da sensibilidade e da experiência do mediador. Mas olha só, a minha sensação, obviamente que é somente uma sensação, é de que as pessoas mais humildes, elas não entram em questões assim, tipo, mesquinhas e medíocres, como pessoas que têm um maior poder aquisitivo ou de instrução. Não? É tudo igual. Tudo igual? O que acontece? Puta, mas ninguém se salva. Eu assim... aqui pensando, né? Eu pensei, pelo menos então os humildes, os menos favorecidos vão se... Não. E até muitas vezes é pior, porque eu acho que a gente está passando um problema até não é só no Brasil, mas no mundo. Existe uma ignorância muito grande, as pessoas não leem mais, as pessoas não têm educação básica, educação de escolaridade, tá? Então tu pega pessoas muito humildes que elas estão com o mínimo do mínimo do mínimo, então é muito doloroso, a pessoa não entende aquilo. Aí logo já começa uma briga, olha, muitas e muitas vezes eu encerro. Digo, olha, não dá, aí tu deixa pro juiz, né? Ou eles brigam lá um tanto e vêm de novo para a mediação, né? E nos de poder aquisitivo maior é a expectativa. A expectativa sobre o um e o outro e os bens, né? Porque é o quarto elemento. Tu tem a guarda, né? O sustento, a convivência das crianças, sustento e convivência dos menores. E quando tu consegue chegar nos bens, aí a coisa pega. Ó, esses 4 elementos também acho importante fazer um corte, tá, galera? Só pra lembrar aqui. Porque assim, ó, bens, né? Eu fico pensando... A minha mãe tem herança, né, que ela desfruta hoje. E ainda esses dias estávamos conversando, eu, ela e a minha irmã, porque o nosso irmão mora nos Estados Unidos, mas a gente estava afirmando para ela, porque ela estava preocupada, assim, porque como tem uma história de inventário, não sei o quê, e sabe, tem todo, né, tu deve entender o que eu tô falando. Daí, assim... Ela preocupada que ela não quer deixar nenhuma coisa pra gente resolver. E aí eu disse assim, olha, da minha parte, tu pode esperar isso. Aí a minha irmã falou, da minha, a mesma coisa. Aí eu falei, bom, e eu me sinto no direito de dizer que o fulano, o nosso irmão, faria a mesma coisa. Porque nós fomos educados assim, ó. A herança não é nossa. A herança é dela. Nós recebemos conhecimento para termos as nossas vidas, construirmos os nossos patrimônios, né, conforme a personalidade de cada um. Do lado do meu pai, ele tem uma empresa que eu já disse para ele, se tu quiser vender tudo e viajar o mundo, faça. O dinheiro, quem trabalhou, quem se esforçou, quem não dormiu, quem viajou e não sei o quê, foi tu. Isso é teu. Não fiquem, sabe? Eu sou uma filha muito racional nesse sentido. Não se preocupem com herança. Porque herança é um negócio assim que o que eu já vi também, eu acho que é um negócio... E tem muito de comunicação, e de negociação, né? Que é o que a gente estava falando, que vamos ter que ter uma parte 2 aqui. Porque, olha, é muito complicado. Eu sinto muito que, pelo menos, nem nas camadas menos favorecidas, a gente tenha pessoas que queiram se livrar, nem que seja isso, sabe? Se livrar do problema. E aí aceitar.
Não, a questão da herança, tá? Também, na verdade, eu acho que a herança, ela acontece depois, quando eles morrem, né? Aí sim. Mas é que tem gente que tá fazendo... É que nem tu muito... quando tu iniciaste o programa aqui, Aham. tu disseste assim, que a gente descobre com quem que a gente casou só depois que separou, né? Que é uma premissa. A mesma coisa, né? Tá, mas e quem A gente tá... só descobre quem são os herdeiros quando tem uma herança. Perfeito. E por isso eu tenho visto muitos pais, né, já fazendo Planejamento sucessório. Não, e já deixou, como é Já que colocando, diz? já. Colocando já no nome das pessoas, fazendo a partilha em vida. Mas aí, Kelly, a gente não entra com a mediação, tá? Não, eu só tô te comentando um negócio... Porque aí é bem jurídico, se quiserem fazer na mediação, Isso. tem que haver assessoria jurídica bem pontual, claro. porque o que acontece? Há segmentos, questões jurídicas que o mediador não vai entrar. Claro. Entendeu? Então, assim, eu não vou lembrar para um casal que eles casaram no regime de comunhão parcial de bens, então é 50% para cada um daquilo que foi constituído ao longo do casamento. Eu não vou lembrar como mediador. Porque eles vão pensar que eu estou fazendo um aconselhamento jurídico. Isso. E daqui a pouco vão achar que eu estou tendendo para um lado ou para o outro. Isso. Né? E o teu papel é mediar. Não é isso. Então, o que acontece? Né? A gente tem que facilitar a comunicação e aí tem toda uma rodela. A gente vai indo, são espirais. Que vai trazendo, e aí, ali tu vai colocando a negociação. E é o que eu digo, que eu estava te falando antes aqui, né, de entrar, que a negociação, e as pessoas aqui no Brasil não sabem disso, não estão acostumadas a negociar, ela tem que andar para frente. Tá? Eu vejo, olha, quando é que foi que eu fiz? Acho que foi ano passado, uma mediação que me deu uma dor, mas uma franquias, uma franquia. Eles estavam vendendo patrimônio através da negociação, fazendo tudo certinho, liquidando para quitar os débitos e tudo. Chegou na última sessão, o advogado de uma das partes entrou, pegou um livro da teoria dos jogos, mostrou assim na câmera e disse assim: eu sei tudo sobre negociação, o meu cliente não vai fazer esse fechamento. Mas foi uma frustração, né? Tá? E tu não pode obrigar, não. O cliente estava mal informado por um advogado mal informado, né? Então, a negociação é um acordo de cavalheiros, é um acordo de boa-fé, é um acordo de respeito, de dignificação do outro e da tua dignificação. Tá? Tu não é obrigado a abrir mão de alguma coisa que te tire a dignidade numa negociação. Isso não vai acontecer. Né? Então, tu tem que ter a ética, tu tem que ter a boa-fé, tu tem que ter a caminhada, né? Pensar sobre, não, essa proposta pode ser, mas eu ainda não sei, eu preciso uns 10 dias aqui, vou conversar com o meu advogado, a gente vai ver se isso é possível, né? E muitas vezes, Kelly, volta com uma proposta ainda melhor. Mas porque deu essa opção de... Né? Então, tu tem uma caminhada, e a pessoa que entra nisso por uma questão, eu acho, ela tem que entender o que é uma negociação. E as pessoas não sabem o que é negociar. Negociar é uma caminhada, é um fazer, é um planejamento, é uma estratégia para chegar e, principalmente, buscar que a relação se mantenha. Muitas vezes são relações comerciais de anos e anos e anos. A minha dissertação de mestrado explorou isso, né? As relações comerciais de longa duração e a mediação é a renegociação dos contratos de colaboração, são contratos de franquia, de distribuição e tal, né? Então, ali eu trouxe exemplos de como é importante manter o parceiro comercial. Claro. Tá? Então, são mecanismos interessantes, mas tem que ter uma lógica, a pessoa tem que estar entendendo o que ela está fazendo. E muitas vezes na família, tu tem a emoção, que é um complicador. Eu acho que é um baita complicador. Tu tens a ignorância, tá? E o desconhecimento, a falta de cultura, né? A pessoa ela acha que o advogado tá ali e vai resolver aquilo para ela. Não quero, não vou, não sei. É uma coisa assim, às vezes empina fora o nariz. Que eu vou te dizer assim, como a minha formação é psicologia, eu vou dizer para ti que eu acho que tem muito transtorno de personalidade e até de conduta que aparece nesse momento.
sabe? A coisa da... Perversão tem. Eu ia dizer, do perverso, da sociopatia, do tipo assim, então agora... E aí aquilo brota. Então eu acho que não é para qualquer um, mas eu acho que é um caminho muito lindo, muito melhor, muito mais inteligente e que preserva, ainda mais quando tem filhos, né? Porque eu sempre digo, quando tu não tem filho, assim, ó, tchau e bênção, se tu não quiser ficar com nada, tu manda pra puta que pariu e azar, entendeu? Tu fica sem nada, mas tu recomeça. Só que com filho não é assim. Não, o né? filho, a gente aprende até no treinamento da mediação familiar, que tem um genograma que se faz, né? Que hoje até, porque muitas mediações são online, fica difícil de fazer, mas quando tu tem a mesa, ou tu tem aquele quadro, o quadro, né, fazer, a gente faz o desenho, né? No redondinho coloca o feminino, a mulher, no outro lado coloca o quadradinho, o homem, faz o vínculo entre eles, que é o casamento, a união estável que eles tinham, né? E aquilo se rompeu, aí a gente faz um sinalzinho de rompimento ali, né? E aí coloca embaixo os filhos e faz a ligação deles entre os filhos ali. Essa ligação é literalmente desenhar, tá? E é interessante como abre. O desenho abre, a pessoa enxerga. É que tu visualiza, e aí, né? no desenho, a gente expressa que o homem vai poder ter outro relacionamento. E esse é um núcleo familiar de lá, com os avós de lá, com aquele núcleo de lá. E tá tudo bem, né? E desse lado de cá, ela vai poder ter um novo relacionamento quando ela quiser, né? E aqui pode ter outros filhos, pode ter. Então a gente desenha. Mas que não muda aquele centro ali que foi inicialmente criado. Exatamente. Isso é feito na mediação familiar, né? Muito, é praticamente obrigatório. Tem linhas que obrigam a fazer, né? Hoje no virtual a gente tem dificuldade, né? Porque. Eu acho que o virtual realmente eu desenho com o braço, como eu fiz aqui pra ti. Mas é isso. Isso. Imagina que uma bolinha que é o fulano, a outra é o Beltrano. Porque é o que tu tem ali na hora como ferramenta. Né? Tem recursos, mas a gente acaba não usando, porque até entrar... Eu ia dizer, até tu abrir, aí demora mais. Ansiosos, muitas vezes, né? Então, e aí atrapalha. Então, é muito interessante. Eu amo o que eu faço. Não, dá pra ver, tem brilho nos teus olhos. E eu acho que isso também tem a ver com as nossas... A gente sempre encontra o nosso propósito nas nossas histórias, né? Naquilo que nos moveu, naquilo que nos tocou, nos machucou, enfim. E é onde a gente ressignifica e sai mais forte e aí faz melhor. Porque, assim, se não fosse isso, talvez tu nem te sentirias à vontade, tu pudesse achar alguma coisa frustrante, chata, porque, na verdade, às vezes é frustrante, né? Mas, assim, o mais importante é que a gente vê brilho nos teus olhos. Eu acho que esclarecermos, né, isso para as pessoas, que existe essa opção. Muitas pessoas, embora vejam aí nos Instagram da vida, nos Twitter, né? Mas assim, esclarecer o que é. Acho que isso é importante. A gente vai deixar aqui o canal também, o teu canal do YouTube, tá? Depois a gente vai pegar aqui com a produção, vamos deixar aqui, além do @ da Elisa, porque o que eu acho legal, assistam, né? Se vocês têm interesse, e gente, por favor, não estou aqui num pró-divórcio, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, né? Porque as pessoas interpretam. Ao contrário, né, Kelly? É fazer com que as pessoas se entendam e possam aproveitar o bom da vida ao invés de ficar brigando o tempo inteiro. Exato. Né? E uma coisa que eu falo para todo mundo, olha só, se tu não tá mais feliz, então procura uma forma inteligente de desfazer aquilo que um dia já foi bom, porque foi bom, o tempo que durou foi bom, e não te prejudica, não te maltrata, sabe? Tipo, toca a tua vida. Mas eu acho que mesmo pessoas casadas, elas precisam entender algumas coisas que fazem parte. Ser racional não é ser frio. Ser racional é ser uma pessoa que procura entender direitos e deveres e manter isto claro e comunicado numa relação. Eu não deixo de comunicar absolutamente nada do que eu sinto, porque se eu não comunico, eu fico mal. E além disso,
nunca poderei ser acusada, não que eu tenha medo disso, mas tu nunca me falou. Não. Está tudo, como eu digo, não vendo gato por lebre. Mas eu também sou assim, sabia? Olha, Eu não consigo não dizer. É. O não dizer, para mim, carrega de uma forma, sabe? A comunicação é a coisa mais linda que existe. Eu concordo Só contigo. que ela tem que ser compreendida, né? Muitas vezes o outro age com o silêncio. Ele silencia. E depois ele processa. E aí sabe que tu precisa dizer, que tu precisa falar. Isso. E tu não consegue falar, não consegue. A escuta ativa não existe. E isso enlouquece aquele que precisa dizer as coisas. Perfeitamente, eu acho. E tem uma frase que eu vou aproveitar para deixar de recado, que comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Então, façam esse exercício. Falem e escutem o que o outro está interpretando do que vocês falaram. Se é exatamente o que vocês quiseram falar, show de bola, comunicação alinhada. Não foi isso, diz assim, peraí, vamos retomar. Isso que tu entendeu, não foi isso que eu quis dizer. Retomem. Sabe uma coisa assim, ó, é bem didática? Comunicação é assim. Repito, comunicação não é o que eu falo, mas sim o que o outro entende. E comunicação move o mundo. Se em muitos lugares a gente vive em guerras, em separatismos e em loucuras, é porque não há comunicação, não há inteligência emocional. E a Elisa, muito sábia emocionalmente, uma mulher super de fibra, com uma história de vida aí. Olha, eu fiz assim, chegou a me dar até um negócio. Uma história de vida inspiradora e de muita coragem. Tu fazes lindamente isso. Muito obrigada. Não, tu fazes lindamente isso, tu mereces. Eu só podia estar aqui, né, contigo. Uma linda, forte como tu é. Eu confesso que eu tava com um pouquinho de medo, que eu tinha que ser a mediadora, né, a calminha, mas eu não sou. Mas que isso, não, mas tu és, tu foi, eu senti a mediadora, assim, e muito legal, isso é muito legal. E a gente vai fazer, sim, um outro programa falando de negociação. Negociação é muito interessante, Esse vai ficar para nossa próxima temporada, que vem aí mais para o final de outubro, mas a gente vai combinar. E a Elisa estará conosco, ela já é parceira do Afrodite, desde o início acompanha, uma graça, uma querida. Meu amor, muito obrigada. Ó, eu tomei, viu? Exatamente, minha parceira, adorei. Parceira, né? Isso aí, parceira. Gente, muito obrigada mais uma vez por tudo e por toda essa caminhada que vocês têm, né, acompanhado, ajudado, apoiado. E assim, qualquer dúvida, tem o Insta da Elisa, a gente vai deixar o canal do YouTube também, e tem aqui o direct do Afrodite. Deixa aqui o teu comentário, pede, pergunta, e a gente joga lá para Elisa, mas não deixaremos vocês sem resposta, tá bom? Obrigada, Deusa. Deusa, querida, obrigada. É uma amizade que nasceu também, nada por acaso, os iguais se reconhecem, né? Então, ó, um brinde à vida e um brinde à inteligência emocional. Construamos isso cada vez mais, tá? Até o próximo episódio. Beijocas pra vocês.